O Na Pista para Negócios de hoje está em Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente vai visitar a Conecta Comunicação. A fundadora é a Luana e a gente está aqui para conhecer os desafios dela. Bora lá? Chegamos na Conecta, vamos encontrar a Luana e entender os desafios dessa empreendedora de sucesso. Oi, Adriana. Olá! Tudo bem? Que bom ter você por aqui. Obrigado por me receber. Obrigado, Adriano. Prazer Parabéns é todo pelo meu. seu sucesso. Vamos falar muito de negócios muito hoje aqui. Não, quero te receber aqui porque o sucesso é onde a gente quer chegar, né? Sim, Isso é muito sim. importante a gente ter a presença de alguém que realmente entenda de negócios e que entenda de gestão muito mais a fundo do que a gente aqui no operacional. Obrigada de verdade pela sua visita. Ok, vamos lá, direto ao ponto? Bora. Hoje, Luana, como que é o seu modelo de negócio? Meu modelo de negócio funciona do trabalho direcionado para o marketing, e a gente tem colaboradores que atuam aqui com a gente ajudando a gente entregar todas essas demandas. Falando-se de precificação, eu não tenho algo formado, porque cada modelo de negócio vai de acordo com o perfil de cada cliente e o que cada cliente vai trazer de demanda para a gente. Então, hoje eu posso dizer que trabalhar com comunicação é um diferencial, porque a nossa matéria-prima é o nosso know-how. Então, a gente, diferente das outras pessoas que, de repente, o Adriano trabalhe, a gente não tem uma matéria-prima, produtos para consumir, fazer estoque. Então, hoje a nossa matéria-prima está nas nossas mãos e no intelecto. Na criatividade. Na criatividade. Legal. Hoje, qual o tamanho da sua base de clientes? Hoje a gente atende uma média de 25 clientes, dividido por 7 colaboradores. Hoje, a gente, quando vai para o mercado, né, algumas empresas elas identificam um perfil específico de cliente. Cliente acima de X idade, ou cliente com alguma coisa muito íntima. Como que você trabalha essa questão de perfil? E depende do perfil? Tem um perfil específico para você atender? Eu tenho o perfil de cliente desejado, mas eu não tenho essa distinção do que eu posso atender hoje e do que eu atendo. Hoje eu atendo empresas pequenas e atendo também grandes empresas, como institutos bem renomados lá no Rio de Janeiro, segmento de psicologia, atendo clientes do governo do estado e atendo cliente de uma lojinha que fica aqui perto. Então a gente não tem essa distinção. Entendi, perfeito. Luana, um outro ponto importante hoje, que é o motivo de qualquer empresa, é a parte de receita. Hoje você tem, qual modelo de cobrança você hoje opera? O meu modelo de cobrança está baseado na emissão de notas fiscais e o recebimento através de uma conta jurídica. E como que você cobra? Por Pix, algum boleto, alguma coisa nesse sentido? Por Pix, não trabalho com boleto. Por que risada? O boleto, em alguns casos, ele facilita a vida dos outros empresários que contratam os seus serviços também, mas o Pix ele te garante ali uma facilidade, uma liquidação imediata. Interessante essa questão. Falando mais um pouquinho de recebimento, hoje no seu negócio você tem inadimplência? Tenho. Tem? Tenho. É alta, baixa? É baixa, e eu tenho observado isso não nos anos anteriores, mas nesse ano em especial, nesse ano de 2026, nos meses de janeiro e fevereiro. Fevereiro porque a gente teve um carnaval que foi no meio do mês, então a gente contabilizou 14 dias úteis, isso refletiu para a gente enquanto comunicação, porque a gente trabalhou pouco e os clientes também abriram suas lojas num volume muito menor e aí faturaram menos, e aí são pagamentos que se embolam, você vende menos, você paga menos, você atrasa boletos e aí é um efeito dominó, né? Um vai refletindo no outro. Então a gente passou por um impacto muito negativo no início do ano, janeiro e fevereiro. Você chegou a pensar em alguma ação específica para tentar diminuir, renegociar qualquer ação para diminuir o impacto mesmo dessa inadimplência? Não cheguei a pensar em nenhuma ação, até porque eu penso que naquele momento não havia muito o que ser feito. Porque a gente trabalha com os dias corridos e aí o recebimento vem após aqueles 30 dias. Então era um vencimento que já estava ali pendente, não tinha muito o que fazer. Ok. Uma reflexão. Imagina talvez colocar no seu hall de recebimentos o recebimento talvez em cartão. Por quê? É uma venda garantida e aí quem assume a responsabilidade é o banco ou é o emissor do cartão. Então nesse quesito poderia ser uma possibilidade, tudo para você analisar. Uhum. Tá? E aí você teria, além do Pix, que é um
uma liquidação imediata, a possibilidade do cartão, e aí você não tem inadimplência no cartão, certo, desde que não seja uma venda ali recorrente. E essa questão do boleto eu poderia fazer com acréscimo de juros? Você acha que isso é um fator positivo ou negativo para alguns? Teria que avaliar porque talvez o cliente vá sentir um pouco. Se você parcelar o seu serviço ali em 6 vezes, pode ser que no final da conta ali acrescer juros, tá? E os juros, na verdade, você só cobra os juros por atraso, enfim, tem que avaliar com cautela o quanto isso vai impactar hoje no teu negócio. Eu tenho uma dúvida relacionada a essa questão dos cartões, já que você é um dos especialistas nessa questão das maquininhas. Como é que fica essa questão dos juros, que até então eu não tenho no Pix, dos descontos, no caso, que eu teria no recebimento? Ainda assim valeria mais a pena abrir mão do Pix e de repente apostar na possibilidade do cartão? Sim, aí nesse caso você tem a taxa de administração, é toda a taxa que a empresa de maquininha e as bandeiras de cartões elas cobram para fazer essa administração, que é você poder vender para um cliente, que é cliente dela também, dessa empresa, uma empresa de cartão, e ela te garantir isso. Então você paga essa taxa para você ter essa comodidade de receber. O que você poderia fazer é acrescentar no contrato, nas suas parcelas, esse valor. Mas aí a gente não cai naquela questão de cobrar mais por pagamento em cartão de crédito? Isso é legalmente permitido? Sim, é possível, tá? É possível sim, você colocar ali um acréscimo, você vai trabalhar o seu preço para que ele fique dentro do custo que você tem com o cartão. Ok. Tá? Não tem problema nenhum. Ok, tá? Dica anotada. Luana, agora falando um pouquinho, né, do motivo do crescimento de qualquer empresa, que é através de pessoas, de colaboradores. Hoje você já fez o dever de casa, você já me falou que tem 7 pessoas que trabalham com você. Como que é essa dinâmica? Você tem um organograma? Como que é a divisão das tarefas? Não tem um organograma, tá aí uma falha, preciso dessa ajuda. O que eu consigo visualizar hoje como mapa da empresa é que temos eu como diretora, como CEO, jornalista, tem o meu esposo, que me ajuda com a parte administrativa, no controle de algumas questões financeiras, contábeis, controle de pontos de funcionários, e é isso. Ok. Não tem nada muito desenhado nesse sentido de organograma ainda. Ok. O organograma ele facilitaria para você ali ter, de repente, uma pessoa abaixo de você fazendo a supervisão, talvez distribuindo tarefas. A gente vai falar um pouquinho mais disso, que talvez possa facilitar um pouquinho daquele dever de casa que você me passou. Ok. Falando de novo em relação a clientes, Luana, hoje a gente sabe que o cliente, para conquistar, você tem um esforço. Para manter, talvez tenha um esforço muito maior. Pensando nisso, você tem alguma estratégia, tem algo que você trabalha ali para que esses clientes sintam-se ali acolhidos e queiram manter o relacionamento com a Conecta? Sim, a base de tudo é o relacionamento, a fidelização, atendimento, é alguma coisa que eu não terceirizo e que eu não abro mão, que eu muitas das vezes trato de cuidar pessoalmente. Claro que estou falando de 25 contas diferentes, então às vezes a gente tem que se desdobrar para estar em todos os lugares ou atender todo mundo com hora marcada, mas quando eu não consigo estar, eu delego essa responsabilidade para que um dos meus colaboradores tenham esse cuidado em atender o cliente de uma forma mais direta, numa reunião mais específica, numa ligação no momento que ele precise falar, e isso tudo é orientado por mim, depois esse feedback volta para mim, e aí depois a gente traz isso para que a equipe toda fique inteirada e todo mundo saiba atender o cliente. É a premissa de quem trabalha na Conecta hoje, é atendimento. Saber atender, desde um olá, bom dia, tudo bem, como vai, um cafezinho, uma água, e até o gerenciamento de crise, até porque gerenciamento de crise é um dos meus produtos dentro de assessoria de imprensa, se tratando de cuidar da imagem do cliente. Então, a gente trabalha isso a partir do momento que o cliente entra por essa porta aqui, ou pela porta lá de São Gonçalo, a gente tem isso muito forte. Que legal, que legal. Mais um pouquinho aprofundando essa questão de clientes, independente se você trabalha com serviço, que é o seu caso, ou produto, algumas características são importantes, né? O cliente que passa, compra e vai embora, e o cliente que fica. Esse cliente que fica, no caso de quem presta um serviço, principalmente igual o seu, é importantíssima a manutenção desse cliente. E muitas das vezes você faz uma pesquisa ali para entender o quanto esse cliente está satisfeito, até mesmo tem oportunidade de melhorias nessas pesquisas. Sim. Você tem projeto, você faz alguma coisa nesse sentido de entender o quanto o cliente está satisfeito com o serviço que você presta? Não faço esse tipo de pesquisa, mas esse feedback chega para a gente de forma muito rápida, através dos canais de comunicação que a gente tem, através da presença
física, eu estou sempre visitando os clientes, os que têm loja física, então eu estou muito direto lá. Então, às vezes, a gente está com a equipe gravando numa loja de um cliente que eu tenho de colchões, e as meninas estão produzindo e eu estou no backstage conversando com o gestor. Então, ali ele está me trazendo as novas ideias, o que ele pensa. Então, esse contato é muito próximo. Eu ainda, de repente, hoje, com 25 clientes, talvez eu não tenha ainda essa necessidade de planilhar, de pesquisar, de fazer isso de uma forma mais sistematizada. Ainda está muito no humanizado, né? Talvez um dia, quando eu chegar aos 50, tão esperados que eu quero, eu talvez não tenha tempo para fazer isso. Ok, ótimo, porque às vezes a gente acha que para fazer um tipo de pesquisa ou para fazer qualquer melhoria precisa de um sistema, precisa de planilha, e você faz no pessoal, Sim. O que talvez te dá uma informação muito mais fidedigna, porque é a palavra do seu cliente falando para você. Sim. E aquilo ali você pode tirar melhorias, pode, às vezes, parabenizar o time por algumas ações importantes. É muito interessante isso. A escuta é muito ativa. Ótimo, ótimo. Luana, dever de casa feito. E aí você trouxe para mim 2 desafios importantes que você tem hoje na Conecta, e a gente quer entrar nesse assunto agora. O primeiro desafio que você traz é gerenciamento de tempo, né? Você como responsável por toda a área comercial. Fala um pouquinho mais desse tema. É muito complicado quando você está na posição de gestor, porque é uma posição muito solitária. E aí, principalmente se tratando de uma pequena, média empresa, onde você ainda não tem o capital para você ter hoje a gente tem uma contabilidade, uma empresa que faz a nossa contabilidade, mas você não tem uma empresa que gerencia o seu fluxo de caixa, financeiro, você não tem uma pessoa do RH que controla a gestão, talvez nem seja o tamanho da empresa ainda para ter isso, mas e aí você tem que ser o seu próprio comercial, estar no relacionamento com o cliente, ir a encontros de network, participar de outros eventos onde mais pessoas possam te ver. É difícil esse gerenciamento de tempo, mas é uma coisa que ninguém pode fazer por mim, tem que ser a Luana fazendo. Eu acho que um grande facilitador do meu negócio hoje é que às vezes mesmo eu não tendo tempo para estar em todas as rodadas de negócio que eu preciso estar para fazer a coisa acontecer, a coisa girar, são as indicações. Muitos dos meus clientes são por indicação de outros clientes que já estão, por um serviço que eu prestei de forma muito particular aqui no governo do estado, e aí surgiu Firjan, e aí surgiu Campus, e aí surgiu não sei aonde, né? E aí, às vezes, até lugares que eu não me imaginaria chegando sozinha, batendo na porta, ou de repente num círculo ali de network, mas pela indicação de uma outra pessoa que já estava ali naquele lugar bacana, e aí essa demanda chega pra gente. Entendi. Vou te dar uma notícia. Quem faz tudo? Faz tudo mal feito. Não faz ou nada. Mais ou menos. Quem faz tudo não faz nada. É louvável esse seu apego, né? A empresa é um filho que você construiu, que você trouxe. Mas para você chegar aos 50 clientes, a Luana consegue dar conta hoje com 25 e quando chegar a 50? Não conseguirei. E aí vem lá a gente estava conversando sobre o organograma, delegar tem que fazer parte hoje da vida do empresário. É lógico, tem um momento em que você ainda consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, se você delega, você vai tirar de você não funções principais, mas tirar funções que podem ser feitas por outras pessoas. E aí você consegue sim trabalhar na estratégia, trabalhar na parte do network, que é um bom caminho do seu negócio, trabalhar network, trabalhar na parte estratégica do negócio. E em algum momento você vai precisar desgarrar dessas funções que podem ser feitas por outras pessoas, talvez um supervisor, um gerente, que vá tirar um pouquinho dessa carga que você hoje trabalha e voltar a te dar aquela tranquilidade, ele vai treinar as pessoas, vai, enfim, dividir um pouquinho do que você faz para você ficar com mais fôlego ainda para chegar aos 50, aos 100 clientes, tá? É uma reflexão que eu deixo para você. Agora, Luana, um outro ponto que você trouxe, que esse é um dos pontos mais importantes para qualquer empresa, que é o financeiro, e você relatou para mim que você tem, assim, como desafio, ter um financeiro controlado e organizado. Me fala um pouquinho, o que você quer controlar e o que você quer organizar. Isso aqui, por exemplo, Adriano, notas fiscais acumuladas, até então era muito difícil para mim cuidar dessa coisa, fluxo de caixa e caixa. Eu até ouvi numa palestra sua, há um tempo atrás, essa diferenciação, o que seria, e eu me atentei para isso. É uma coisa que a contabilidade me cobra, e às vezes eu
não tenho o hábito de fazer o pagamento das coisas da empresa pelo cartão da empresa. Eu faço, às vezes, estou ali rapidinho, pego na bolsa, faço pela conta do pessoal, e às vezes as coisas se misturam, e aí chega no fim do mês eu fico embolada com aquele monte de notas, coisas que eu não consigo organizar, e mais uma vez eu na posição sozinha para dar conta desse controle financeiro e conseguir limar o que não é prioridade, que é uma coisa também que você fala muito nos seus canais, nas suas redes sociais que eu acompanho. Isso é uma dificuldade para mim. Como eu falei, você vai precisar se desgarrar de muita coisa. E qual a forma da gente de desgarrar de algumas coisas? É criando processo. E processo você precisa colocar pessoas. Então, um sistema, uma planilha, não precisa ser nada sofisticado. Mas no patamar que você está hoje, ter alguém, fica uma reflexão, talvez ter alguém para organizar essa questão financeira, e aí essa pessoa vai ter a tarefa que você hoje tem, acumulando. E ela vai poder gerar relatórios, você vai ter clareza nas informações, porque ela vai fazer toda essa organização de pagamentos, de recebimentos, e vai trazer para você ali informações para você tomar a decisão. E muitas das vezes, Luana, o que acontece é que o empresário está tão envolvido no negócio que ele fica pagando, recebendo, mas de fato ele não sabe para onde o negócio dele está indo, que tamanho pode tomar, o que ele precisa fazer. E tem N casos, às vezes até de pagar uma conta pela conta física, o que não é correto, misturar a conta da empresa com a conta da pessoa física, mas acontece muito. Sim. E aí você perde um pouquinho da noção de que o que é empresa, o que é pessoa física. E isso é importante, você ter a empresa de uma forma bem clara ali, quanto ela rende, o que ela dá de lucro, quantidade de clientes, quanto ela tem de custo mensal, quanto ela tem de receita, e aí você começa a ter isso muito claro. O importante é você começar, seja você, seja alguém, mas de fato ter ali uma planilha, ter, se possível, um sistema que você aperta um botão ali, no início você vai precisar automatizar, que é informar lá os boletos, tudo que você tem de pagamento, e depois que você torna isso já a nível de cadastro tudo pronto, é alimentar mensalmente. Muitas das coisas você consegue programar ela de forma recorrente e aí vai facilitar a sua vida. Tá? Quando você puder colocar uma pessoa para organizar isso, você vai tomar decisões muito mais assertivas para tudo. Para tudo. Luana, agora a gente vai fazer um bate-papo aqui muito rápido, chamo de ping-pong. Como você vê a Conecta daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos eu vejo a Conecta com um time de pelo menos 20 colaboradores, grande parte deles de carteira assinada, clientes triplicados, não 50, mas 75. Isso é meta estabelecida, é um time grande para me ajudar a dar conta de tudo. Ok, mais uma. Que dicas você daria hoje para quem quer empreender a partir de agora? Amanhã eu quero abrir um negócio. Que dica que você daria? Descubra qual é o seu talento, seja o melhor naquilo, tenha coragem e vá. Receitinha básica. E principal, claro, fé em Deus. Bom, Adriana, eu achei que a análise foi muito construtiva. Raramente a gente tem alguém assim que tem essa visão mais direta de mercado, que consiga fazer essa análise geral da nossa empresa, né? Foi muito produtiva a sua visita aqui hoje. Agora é colocar o que a gente anotou ali no papel em prática, se estruturar, trabalhar um pouco mais naquilo que eu preciso fazer acontecer, que é a captação de novos clientes, para a gente assim ter mais recursos e assim contratar mais pessoas para estar ajudando a gente ali nessa questão do financeiro, do administrativo, para que a gente então consiga se desafogar. Essa visão de quem está vindo de fora e está vindo de um mercado muito amplo e muito seleto e variado ao mesmo tempo, que é o que você faz, é muito importante para a gente como pequena empresa, como média empresa, né? Então, agradeço muito, acho que foi muito produtivo. Na pista para negócio, eu acho que é um produto que já deveria ter sido criado há muito tempo e que eu acho que toda empresa precisa dessa consultoria, não digo nem express, eu digo a consultoria do expert, Adriano Fidelis, dentro dos negócios, e só agradecer. 3 dicas importantes para o negócio aqui da Conecta, que é uma empresa que está muito à frente do tempo, trabalha com a parte de redes sociais, enfim, toda a parte de assessoria de imprensa, tem um potencial gigantesco de mercado por longos anos. E aqui eu vou dar 3 dicas para a Luana, pelo que nós conversamos. A primeira dica é que precisa se desgarrar um pouquinho do negócio, delegar, treinar alguém para começar a pegar umas tarefas que ela ainda faz, mas que não é a estratégia da empresa, ela tem que estar no estratégico, colocar alguém para fazer a parte do tático para ela. A questão da organização financeira é crucial, ela entender os números,
E aí só vai entender os números quando tiver ferramentas para que ela tenha acesso a esses números. Então, pode ser uma planilha, até mesmo no caderno, mas não é o caso dela aqui. Um sisteminha simples, mas já vai dar para ela ali uma noção do que entra, do que sai, e também vai tirar um pouquinho dela essa responsabilidade. E aí talvez ela colocar uma pessoa exclusiva para cuidar do financeiro não é custo, é investimento. E na parte de colaboradores, definir bastante as tarefas, ter ali as pessoas certas que ela já tem, e aí o céu é o limite para ela. Encerrando mais um Na Pista para Negócio, hoje fui com a Luana, proprietária da Conecta, aqui na cidade de Niterói. E a próxima pode ser na sua empresa.